Ao analisarmos as trajetórias de indivíduos notáveis e bem-sucedidos, como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela e inúmeras outras personalidades históricas, é comum sermos invadidos por um sentimento de inadequação. Suas existências aparentam ser repletas de feitos grandiosos, conquistas notáveis e um propósito inabalável, enquanto as nossas, por vezes, podem parecer diminutas e destituídas de relevância. Contudo, frequentemente negligenciamos o fato de que o significado de uma vida não se restringe a grandes realizações ou fama mundial, mas reside nas pequenas ações cotidianas, nas batalhas internas que cada um enfrenta e na busca incessante por autoconhecimento e crescimento pessoal. Assim como esses grandes nomes, também somos capazes de trilhar um caminho de significado. Porém, o nosso é singular, esculpido pelas sombras que integramos, pelas falhas que superamos e pelos momentos em que, apesar do medo, optamos por agir. Em diversas de suas obras, Carl Jung abordou a busca por significado e autoconhecimento. Segundo Jung, o propósito da vida não está atrelado ao que você conquista, mas sim a quem você é e como você age. Para Jung, o ser humano pode ser descrito em sua totalidade pela psique, que abrange tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. No centro da nossa consciência, que engloba tudo o que sabemos e reconhecemos, reside o ego. No entanto, há muito além do ego que não percebemos. No âmago do nosso inconsciente, que representa tudo o que está oculto para nós, encontra-se a nossa sombra, ou o nosso lado sombrio. Jung afirmava que no inconsciente reside a chave para descobrirmos nosso propósito de vida. Isso porque o propósito da sua vida não é algo objetivo ou universal, mas sim algo único e específico para você. Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que fundou sua própria escola de psicologia, conhecida como psicologia analítica. Sua filosofia é frequentemente denominada filosofia junguiana. Ele também publicou diversas obras importantes, entre elas A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos, Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Vamos explorar os passos que você precisa seguir para que o seu lado sombrio revele o propósito da sua vida, segundo a filosofia de Jung. Jung dizia: suas visões se tornarão claras apenas quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta. Cada pessoa possui um significado e um propósito de vida únicos, de acordo com quem ela é e o que deseja. Portanto, você precisa se conhecer de verdade antes de tentar entender o propósito da sua vida. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem. Você pode achar que está familiarizado com suas características, pontos fortes, fraquezas e desejos, e por isso, pode ser tentado a mergulhar direto na busca do seu propósito. No entanto, para realmente se conhecer, é preciso passar pelo que Jung chamava de autorrealização. Cada ser humano é formado tanto por partes conscientes quanto inconscientes, os aspectos de nós mesmos que conhecemos e aqueles de que não temos consciência. A sombra, ou lado sombrio, é a parte oculta do nosso inconsciente que abriga desejos, emoções e características reprimidas. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, assim como hobbies ou interesses dos quais você se envergonha ou acha que já deveria ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, geralmente não temos consciência do que há nela. Esses traços foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que não surgem mais em nossos. Em vez de nos concentrarmos na essência do nosso ser, frequentemente nos identificamos em excesso com a nossa persona. Essa persona representa o papel que, muitas vezes sem percebermos, desempenhamos para conquistar a aceitação ou a admiração alheia. Ela funciona como uma máscara que utilizamos ao interagir com o mundo. E é possível que tenhamos diversas máscaras, cada uma adaptada a diferentes situações. A reconexão com a nossa sombra exige um esforço genuíno,
um processo que Jung denominou trabalho da sombra. Esse trabalho envolve um mergulho no nosso lado obscuro, um conhecimento profundo das nossas características menos admiráveis. Para isso é fundamental reservar momentos regulares para refletir sobre o nosso comportamento, pensamentos e sentimentos no dia a dia. Essa reflexão pode ser realizada através da escrita em diários ou da prática da meditação. Ao refletir, questione-se: por que agi da maneira que agi? Essa atitude pareceu autêntica? Se sim, por quê? Se não, qual foi o motivo? Qual foi a minha primeira reação em determinada situação? Como eu me sentiria se os papéis fossem invertidos? É como se você estivesse conduzindo um interrogatório consigo mesmo, da mesma forma que faria com outra pessoa. Jung enfatizava que conhecer a nossa sombra não implica se identificar com ela. Não é necessário se definir pelas características que geralmente escondemos. Por exemplo, se a sua sombra abriga a raiva, não é preciso se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, basta reconhecer e aceitar a existência desses traços, compreendendo que eles fazem parte de você, mas não te definem por completo. Outra forma comum de manifestação dos traços ocultos da nossa sombra é através do julgamento dos outros. As características ou comportamentos que você despreza nos outros são, frequentemente, aqueles que você teme em si mesmo. Esse fenômeno é conhecido como projeção. Portanto, sempre que você se sentir irritado ou com raiva do comportamento de alguém, faça uma pausa e se pergunte: eu já apresentei essa tendência? Se não, por que me sinto tão incomodado? Será que este é um traço da minha própria sombra? De acordo com Jung, aqueles que julgam duramente o egoísmo frequentemente reprimem seus próprios pensamentos egoístas. Da mesma forma, aqueles intolerantes com a impaciência alheia podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Reservar um tempo diário para se sentar. Talvez escrever em um diário e se fazer essas perguntas instigantes é o primeiro passo para trazer o inconsciente à consciência, para um autoconhecimento verdadeiro. Criar o hábito de explorar a sua sombra é essencial para se aproximar continuamente de uma vida significativa. Nas palavras de Jung, eu não aspiro a ser um homem bom, eu aspiro a ser um homem completo. Agora que você descobriu mais sobre o seu inconsciente e possivelmente sobre alguns traços sombrios menos desejáveis, pode estar se perguntando como isso pode contribuir para a sua vida. Na verdade, é possível que você se sinta até pior após essa autorrealização, pois não poderá mais ignorar todos os seus lados negativos. Jung reconhecia que descobrir quem você realmente é um processo extremamente doloroso e assustador. Muitas pessoas acreditam que reprimir as partes negativas de si mesmas, jamais as expondo, é uma maneira eficaz de se livrar delas por completo. Afinal, aqueles que conseguem conter sua raiva não são as pessoas mais gentis? E os que superam sua preguiça não são os mais produtivos? Bem sim, mas também não. Embora seja positivo almejar ser uma pessoa melhor, ignorar os seus traços sombrios não fará com que eles desapareçam. Reprimir as características sombrias geralmente lhes confere mais poder. Elas permanecem latentes dentro de você e quando você está cansado, estressado ou no limite, elas de repente explodem. Pessoas que não reconhecem sua raiva são justamente as que têm explosões assustadoras de raiva de tempos em tempos. Aqueles que ignoram sua preguiça acabam sofrendo esgotamento. Ignorar algo não faz com que desapareça. Agora que você conhece a sua sombra, finalmente utilize a sombra a seu favor, independentemente do que nela encontrar. Aproveite esses aspectos em benefício próprio. A raiva, por exemplo, só é prejudicial se for excessiva ou desproporcional. No entanto, quando alguém o magoa profundamente, a raiva pode ser um instrumento de defesa. A questão central é discernir quando é apropriado agir com base nas emoções e quando é preferível não o fazer. Quando devo recorrer à minha máscara e persona e quando posso dispensá-las. Ao refletir de maneira mais aprofundada sobre suas emoções, em vez de simplesmente rotulá-las como boas ou ruins, você aprimorará significativamente sua vida e bem-estar. A inveja pode se tornar um propulsor.
A preguiça pode proporcionar o repouso necessário e a impaciência pode impulsioná-lo a ser mais ativo, desde que o contexto seja adequado. Em outras palavras, é crucial encontrar maneiras de integrar todos os aspectos descobertos em sua sombra à sua personalidade, em vez de simplesmente ignorá-los. A sombra não existe para puni-lo, mas sim para ensiná-lo. Esses traços reprimidos vieram para ficar. E somente ao aceitar e abraçar suas qualidades sombrias é que você pode efetivamente promover o autoaperfeiçoamento. O autoconhecimento e a habilidade de utilizar todos os seus lados são os elementos essenciais para desvendar o propósito da sua vida. Uma vez que sua sombra esteja integrada, você se tornará mais autêntico. Você alcançará maior equilíbrio, harmonia e autenticidade. Ao dominar a utilização da sua sombra, você terá descoberto sua verdadeira essência, e com isso se tornará muito mais fácil compreender o que você realmente almeja e necessita da vida. O autoaperfeiçoamento é uma forma contínua de trabalho com a sombra, um processo incessante. Sempre haverá espaço para aprimoramento, e ao buscar continuamente o aperfeiçoamento, você estará agregando significado à sua existência. De acordo com Jung, você é definido por suas ações, não por suas intenções. Quando você conhece a si mesmo, compreende como lidar melhor com seus aspectos sombrios e tem clareza sobre suas crenças, é imperativo demonstrar isso por meio de suas ações. O propósito da vida não pode ser encontrado apenas na teoria, mas sim na prática. Jung acreditava que a autorrealização precisava ser evidenciada por meio de ações, e não apenas por palavras. Afinal, você pode apenas afirmar ser de determinada maneira e desejar certas coisas, mas é crucial agir em conformidade. Isso implica que você não deve levar uma vida meramente reativa, respondendo apenas aos eventos que surgem, mas também tomando a iniciativa de criar algo em sua vida. Em vez de esperar que as pessoas se aproximem de você, vá em busca de amigos. Em vez de aguardar uma promoção, elabore um plano e persiga-o. E em vez de esperar que sua vida adquira o significado desejado, torne-a significativa por meio de suas ações. Atualmente, a maioria de nós vive de forma reativa, até mesmo aqueles que buscam ativamente explorar sua sombra e aprimorar a si mesmos. O trabalho de autodesenvolvimento é um excelente primeiro passo, sem dúvida, mas não é suficiente para começar a agir em outras áreas da vida. Na verdade, após realizar o trabalho com a sombra, pode surgir a sensação de que agora é possível relaxar, mas a inércia na vida é justamente o que o aprisiona à falta de significado. Mas como começar a viver ativamente? A resposta é simples: desafiando-se, após dar os passos iniciais para explorar continuamente sua sombra e promover o autoaperfeiçoamento com base nas descobertas, é fundamental continuar avançando. Questione-se frequentemente sobre suas crenças, sejam elas espirituais ou religiosas, seus princípios morais, seus valores e como você os incorpora em suas ações diárias. Defina metas claras sobre o que você deseja realizar neste ano e nos próximos 5. Para contribuir para o mundo e o que se espera dos outros, refletir sobre essas questões oferece clareza sobre as ações a serem tomadas. Almejar ser um autor publicado é um desejo comum, mas muitos não agem concretamente para alcançar tal objetivo. A espera pela inspiração ou por um momento oportuno, com a crença de que o livro se escreverá sozinho, é uma postura reativa. Em vez disso, um aspirante a autor que age escreve regularmente, mesmo sem inspiração. Diante de um bloqueio, busca ativamente conselhos e exercícios para prosseguir. Conclui uma história, impulsionado pela disciplina, não apenas pela motivação, e proativamente contata pessoas do mercado editorial, como agentes literários. Contudo, nem todos encontram propósito em objetivos de carreira, e suas ideias sobre a vida podem ser mais abstratas. Desejar influenciar positivamente as novas gerações, por exemplo, pode ser alcançado de diversas maneiras, como pai, mãe, professor, criando uma ONG para jovens, atuando como conselheiro tutelar ou político, entre outras possibilidades. A escolha do caminho para alcançar esse objetivo e as ações necessárias cabem a cada um.
Ao questionar valores e crenças, é preciso decidir como trabalhar em prol deles e quais ações tomar. É possível sobreviver de forma reativa, mas não encontrar significado nessa forma de vida. O significado exige ação. Jung disse: "Onde está o seu medo, lá está a sua tarefa." Uma das principais razões para a vida reativa não é apenas preguiça ou falta de motivação, mas sim a evitação da ação, que decorre do medo. Agir envolve riscos, o que pode ser assustador. Ao ter uma ideia para um livro, é preciso arriscar-se a se decepcionar com a própria escrita ao transcrevê-la. Após a escrita, é preciso estar preparado para inúmeras rejeições ao buscar publicação. Toda ação pode ter resultados negativos, e a coragem é necessária para ser ativo. A coragem não é a ausência de medo, e o medo não deve ser ignorado. Ignorá-lo o fará retornar das sombras e controlar ainda mais a vida. Em vez disso, ele deve ser reconhecido. Ao se deparar com uma ação necessária, mas sentir-se incapaz, questione-se sobre o que pode dar errado e como lidar com isso. O medo pode ser controlado pela preparação, mas não confunda preparação com ruminação ou ansiedade. Concentre-se apenas em cenários prováveis, não em possibilidades fantasiosas. Se o objetivo é publicar um livro, prepare-se para ser rejeitado por vários agentes, ou até mesmo para que ninguém se interesse em representá-lo, mas também esteja preparado para encontrar um agente ou para autopublicar. Não perca tempo imaginando rejeições infinitas, roubo de ideias ou ridicularização. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar o medo e lidar com ele por meio da preparação, grande parte dele já terá sido superada. O sentimento de medo pode não desaparecer completamente, mas ao fazer o possível para minimizá-lo, resta apenas uma atitude: mergulhar de cabeça. A coragem exige isso. É crucial encarar seus temores ao invés de simplesmente tentar evitá-los. Ninguém que alcançou algo notável na vida o fez esquivando-se daquilo que o amedrontava. Como disse Jung, onde reside seu medo, reside sua próxima tarefa. Ao identificar o que te assusta, você também descobre o que provavelmente dará maior significado à sua existência. Em uma de suas citações, Jung afirma que mesmo uma vida repleta de felicidade não está isenta de uma certa medida de escuridão, e que a própria palavra felicidade perderia seu valor se não fosse contrabalançada pela tristeza. Reflita. O autoconhecimento, o aprimoramento constante, a iniciativa e a coragem de assumir riscos seriam a fórmula para uma vida perfeita? A verdade é que ninguém possui uma vida perfeita. Na realidade, as pessoas mais influentes do mundo são, frequentemente, aquelas que enfrentaram as maiores adversidades. Isso acontece porque são elas que mais se arriscam, que não se deixam abater pelas situações negativas e que persistem na luta independentemente do que aconteça. Aceitar os momentos ruins e as decepções da vida é fundamental para encontrar significado e propósito. Na verdade, o significado depende disso. Uma vida composta apenas por triunfos e alegrias não é uma vida significativa, pois a alegria só se torna impactante quando se conhece também a tristeza. Não se pode vencer sem que a derrota seja uma possibilidade. Não pode haver luz sem escuridão. Isso implica que sempre que algo negativo ocorrer, é preciso recontextualizar a situação. Tanto a boa sorte quanto os erros representam oportunidades de crescimento. Cada evento e sua respectiva reação te ensinam algo novo sobre si mesmo. As experiências negativas são, portanto, essenciais para a autodescoberta e também são valiosas para conhecer sua própria sombra. Ninguém percebe a necessidade de ser mais pragmático, a menos que tenha falhado em sê-lo em algum momento. E ninguém descobre sua resiliência e força interior, a menos que algo em sua vida tenha exigido essas qualidades. Imagine que seu romance seja rejeitado por todas as editoras para as quais você o enviou, ou que você tenha abandonado um emprego estável para retornar aos estudos e, no final, fracassado. Certamente você terá mais contexto para apreciar as coisas boas que virão.
você terá aprendido algo e isso agregará mais significado à sua vida. De acordo com Jung, o significado da vida não reside em alcançar os objetivos estabelecidos, mas sim na ação e na autodescoberta. Com isso, ele quer dizer que sua vida não se torna significativa porque você se tornou um autor publicado ou um político bem-sucedido, mas sim pelo que você fez para chegar lá. Mesmo aqueles que não alcançam o sucesso almejado, sabem que são o tipo de pessoa que age, que não tem medo de tentar. Eles são únicos e, inegavelmente, eles mesmos. E isso, por si só, é a parte mais significativa. A busca por significado na vida é um processo contínuo. É preciso seguir se descobrindo, definindo novos objetivos e agindo em direção a eles. Você continuará a vivenciar momentos bons e ruins, e é justamente isso que torna sua vida tão especial. Sua combinação única de decepções e alegrias, suas ações e tentativas, e sua determinação. Sempre se orgulhe do que você tentou realizar, pois é daí que surge o propósito. E, finalmente, valorize tudo o que há de bom em sua vida, por menor que seja. Orgulhe-se de cada conquista e seja grato por cada aspecto positivo. E não importa o que aconteça, saiba que sua vida tem um propósito, contanto que você se esforce para ser a melhor versão de si mesmo.